crianças. Vamos à nossa avaliação de hoje. Hoje é História. Vamos à primeira questão. Pero Vaz de Caminha, em sua carta mandada ao rei de Portugal, Dom Manuel, que Cabral inicialmente deu à terra descoberta de nome de... Qual foi o primeiro nome dado por Portugal às nossas terras? Foi Brasil, foi Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz ou Pindorama, tá? O ideal é vocês darem uma olhadinha lá naquela carta de Pero Vaz de Caminha, tá bom? O sistema de capitanias hereditárias é um sistema de controle administrativo que marcou a história da colonização portuguesa no Brasil. Em que ano os portugueses implantaram esse sistema no Brasil? Então, vocês vão lá no conteúdo Capitanias Hereditárias para vocês marcarem a questão correta. Observe o texto e a ilustração e responda as questões. Em março de 1549, chegaram ao Brasil os primeiros padres jesuítas que iniciaram um processo de catequização indígenas. Para educar os índios, os padres instituíram em Salvador, capital brasileira na época, a primeira escola elementar, para que os indígenas compreendessem o ensinamento religioso. Tinham que aprender a ler e a escrever. Os índios, que viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca de melhor lugar para ficarem, passaram a se tornar sedentários com o cultivo da terra, já que conseguiam alimentar tribos inteiras com o trabalho agrícola. De fato, as missões jesuítas no Brasil aproximaram os portugueses da utopia de integrar os indígenas ao processo de colonização. Os bandeirantes foram os exploradores. A imagem representa o quê? A independência do Brasil, as missões comandadas pelos jesuítas, os paulistas explorando o Brasil ou a chegada de Pedro Álvares na terra desconhecida? Muito fácil, né, crianças? Viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca de melhor lugar para ficarem. Conseguiam alimentar tribos inteiras com o trabalho agrícola. Quem vivia assim? Eram os padres jesuítas, os portugueses colonizadores, os negros escravizados ou os índios? Facinho demais. Os donatários podiam fazer muitas coisas com as suas capitanias, dentre elas, fundar vilas, escravizar indígenas, distribuir partes das terras aos colonos, fundar vilas, não escravizar os indígenas, doar terras gratuitamente, fundar vilas, escravizar os negros, defender as terras, fundar vilas, escravizar os brancos. Mais uma questão muito fácil, né? Questão de leitura. Como eram chamados os responsáveis pelas capitanias hereditárias? Eram os bandeirantes, colonizadores, donatários ou escravos? E a última questão. O Brasil foi colonizado pelos europeus a partir do ano de 1500. Assinale a alternativa que responda o que quer dizer a palavra colonização. Significa emigrar para outra terra, exploração de riquezas, ocupação do território por outra nação ou expulsão dos estrangeiros. Essa foi a avaliação de história. Quando você tiver certeza de sua resposta, finaliza a sua provinha, ok? Mais tarde eu quero ver os resultados. Tire os prints das respostas para mim.